Vale a pena você ser cancelado e preso, assim, pra sua fama e tudo mais, pra conseguir monetizar em cima. Vale a pena ser cancelado, mas você tem que ser preso por, sei lá, 6 meses no período. Vale a pena ser, tipo, cancelado nacionalmente, assim mesmo. Óbvio que não. Não vale a pena? Olha, a sociedade, esse negócio de cancelamento é só que é um termo que tá na moda, né? Mas você para pra pensar, esse negócio... Você pensa, Sócrates... Os caras prenderam Sócrates porque, pô... Pô, que exemplo ótimo. Aí depois Jesus, mano. Jesus, você tinha lá a opção de... todo mundo que amava Jesus e tal, não sei o que, foi pra cruz, tinha a possibilidade de salvar, não. Então, o cara foi cancelado e hoje a religião dele tem 2 bilhões de adeptos, velho. Vale a pena. Fez sentido isso. Não, a grande questão é a seguinte, você tenta ser próximo das atitudes de Jesus, óbvio, sempre. Porque, querendo você ou não, é uma pessoa que compartilha de muitos dos nossos valores da sociedade, pelo menos da ocidental principalmente. A gente foi formado na base da nossa sociedade, inclusive das leis, vem daí, né? Vem de Cristo. Mas o ponto é o seguinte, não é porque ele sofreu esse cancelamento que foi algo positivo. Você olhando pra trás, você fala assim... Pô, tinha um tanto de... Você acha isso bonito? Tinha um tanto de cara que batia palmo pra ele, concordava com ele, ficava com ele, rezava por ele, jogava perfume nele e depois, na hora de realmente estar do lado dele, não esteve do lado dele. Você acha que isso é algo positivo? Cancelamento, em essência, é algo totalmente equivocado. Mas são os dois lados da moeda, cara. Se você é cancelado. E, mano, igual aconteceu com quem do BBB? Alguém do BBB. Todo mundo. Foi cancelado, mas, mano, pro cara deu muito bom. A fama do cara, igual, pô, Jesus Cristo, o cara... Se ele não tivesse sido cancelado, ele nem estaria onde ele está, eu acho. É esse o ponto. Vocês acham onde isso? ele está é complicado. Você acha isso, por exemplo? Tá? Veja, ele já sabia o que iria acontecer, mas durante toda a vida ele falou: não façam o que vocês fizeram comigo. Exato, mas precisou do exemplo, tipo, dele acontecendo. Eu acho... Beleza, mas ele é ele, entendeu? A gente tenta ser próximo dele, mas você não precisa ser cancelado. Esse exemplo é muito ruim. Vamos usar de uma pessoa real. Não, mas o ponto é que a gente tá sempre cancelando, a gente tá... Uma pessoa... Não, uma pessoa dos dias atuais. Uma pessoa que a gente tem contato. Boa. Internet, assim. Pô, mas é que, em suma, o cancelamento é a falta de compaixão, velho. Não tem como isso ser bom pra quem for cancelado. Pô, você quer ser um mártir ali, beleza, velho. Mas... até que ponto que isso te faz bem, entendeu? Exato. Porque a gente não pode falar só em questão de projeção, a gente tá falando aqui em número de seguidor, em fazer publi e tal. Inclusive, muito obrigado aos patrocinadores do podcast que possibilitaram essa aventura incrível aqui, né? Coisa maravilhosa. Mas você não pode estar atrás só disso. Se esse fosse o objetivo, o que você vai fazer? Você vai ficar fazendo bobagem até conseguir ser cancelado, e você foi cancelado e ao invés de você agregar alguma coisa, foi simplesmente em prol de ganhar dinheiro, não mudou nada, não gerou debate, não fez nada. O cara foi cancelado por ser cancelado, entendeu? Então eu sou totalmente contra o cancelamento. Fica aqui um salve pro Monark, um abraço pro Monark. Tamo aí, fique bem. Falando sério, velho, porque isso é total falta de compaixão com qualquer pessoa. Não faz sentido nenhum você jogar pedra em alguém, você ir lá marcar patrocinador. Olha o nível que a gente chegou de inveja, de tudo que na nossa sociedade, totalmente doentia, de tipo, alguém falou uma bobagem que se você tiver um mínimo de noção de interpretar o que ela tá falando, você vai ver que a intenção dela não foi aquela, ela se comunicou mal, beleza, mas não existe o perdão. Existe marcar patrocinador para cancelar o patrocínio, eles pararem de fazer o trabalho deles, e é isso. Então, assim, se isso levar a gente como sociedade para algum lugar, eu não tô entendendo, porque não faz sentido. Cara, e esse sucesso do cancelamento é aquele famoso sucesso, né? Sucesso que vem da noite pro dia e acaba do dia pra noite. Então, tipo, exatamente isso que você fica na linha tênue ali de se manter, isso é muito difícil. Você não construiu nada, você construiu uma polêmica. E quem vive de polêmica tem que estar sempre atrás de polêmica. Já parou pra pensar como é que é a vida de alguém que tá rodeado o tempo inteiro de polêmica? É o caos puro que não te leva a ordem em ponto nenhum. Mas sabe uma coisa interessante? Os grandes nomes da história, pessoas que, poxa, hoje moldaram a sociedade, que a gente usou o exemplo de Jesus, e a gente poderia usar o exemplo de várias pessoas aqui, em algum ponto da história deles, eles sofreram um cancelamento, entre aspas, um termo novo atual. Mas se a gente colocasse isso, talvez a história seria outra totalmente com esse tipo de prática sendo alterada. E a gente aprendeu com isso, de certo modo. E
a sociedade aos poucos tá entendendo. Eu acredito que tá tendo uma mudança daqui a pouco em relação a isso. Porque a gente tá falando tanto sobre esse tema que em algum momento as pessoas vão começar a entender. Eu acho que principalmente uma zona nuclear hoje, que é o Twitter, e todos os lugares. Pô, são lugares que estão acontecendo isso, mas em certos lugares que ocorriam antes já estão diminuindo e vai diminuir com o tempo. Porque hoje o prejuízo que tá ocorrendo com o Monark, por exemplo, é absurdo. E assim, poxa, errou e todos nós vamos errar em algum momento. Igual não cancelem o Bruno por causa de Jesus. Mas assim, foi um erro de gramática. Mas assim... Exatamente, é um erro de comunicação, de uma fala que a gente viu, tanto é que a gente riu, que a gente viu que você não quis falar o que você falou, mas... E é isso, é o que eu tô sempre... posto todo dia lá no meu Instagram, agora eu virou rotina. Eu posto um escrito do São Tomás de Aquino que ele fala mais ou menos o seguinte: olha, é melhor você errar por estar tentando interpretar da melhor forma algo que alguém disse, do que errar tentando interpretar, pré-julgando e tacando pedra. É muito melhor você errar considerando que a pessoa é do bem. E no caso... E esse exemplo do Monark aí, ele é tão claro, tão extravagante, que todo mundo sabe que ele não é o que estavam pregando que ele era. Até uns caras, todo mundo, até pessoas que teoricamente você espera que estejam, tipo, não do lado dele, mas o pessoal que tem mais... influência na internet e tal. Tipo, eu vi até o próprio Felipe Neto, que a gente tá falando dele, falando isso. Tipo, pô, a galera tá amassando o cara por uma coisa que, claramente, se você quiser, assim, você só cancela o cara se você quiser. Você tem as duas opções, porque o jeito que ele falou e tudo mais, você enxerga, cara, fala, putz, mano, pô, o Monark é um cara que já vem falando muito disso, não sei o que, ele sempre tem esse tom mais de liberdade, não sei o que e tal, de liberdade de expressão. Uma hora ele ia soltar uma bomba, já soltou várias vezes, né? Já falou várias asneiras no podcast, mas sempre meio que foi conseguindo guiar. Mas aí uma hora sai uma bomba, velho. Acho que é inevitável. Uma pessoa muito espontânea, exato, não tem como. Exato, em algum muita momento ele ia espontaneidade. soltar.